Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer um vídeo referente ao mesmo assunto da aula anterior, sendo que ele tem um acréscimo porque eu vou falar de cálculo, envolvendo a presença de refugos, rejeitos ou rebarbas, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos uma questão, como se fosse uma questão, que a gente vai resolver nesse vídeo aqui, tá? Então, vou colocar aqui calcular a carga do Banbury de um composto A contendo 10% de refúgio de A e 13% de refúgio de B. Bom, então aqui seria a questão, eu vou dar uma formatada rapidinho. Negrito 16. Bem, então a gente pode ver aqui na tela que existe uma formulação A, como a gente já conhece bem, Isso aqui é em PCR ou PHR, E existe uma formulação B, A formulação A tem duas borrachas, é 80 e 80 com 20, 100 PCR, que a gente falou no vídeo anterior, que o total de borracha é 100. Já na segunda formulação aqui só tem um tipo de borracha, que é borracha natural, E aí você tem o resto da formulação, ok. Então a gente no vídeo anterior mostrou que essa quantidade em PCR, ela pode ser transformada em quilograma como um ponto de partida. Então no vídeo anterior eu criei uma coluna do lado e coloquei lá quilograma. Como a gente já sabe disso do vídeo anterior, aqui eu vou fazer diretamente, já colocar em quilograma na própria coluna sem necessidade de criar outra, tá? Ok? Então, vou fazer uma coisa inicial aqui, que é a soma das massas do componente. E fazer isso para a segunda aqui. Vou colocar uma formatação. E vou fazer o mesmo para a segunda aqui. Pronto. Então vamos voltar ali para o nosso questionamento, para o nosso problema de hoje. Então, existe um composto A aqui e existe um composto B. E vamos considerar que essa empresa ela produz no Banbury. O composto A faz lá no seu misturador e tal, faz a sua batelada e faz também o composto B. Pode ser no mesmo Banbury ou pode ser em outro Banbury, depende da produtividade da empresa. Vamos considerar que é o mesmo Banbury aí. E aí, ela vai mandar isso depois para uma etapa seguinte. Vamos supor que seja uma extrusão, Eu vou até colocar aqui no questionamento, calcular a carga do Banbury de um composto A contendo 10% de refúgio e aí 13% de refúgio. Vou colocar aqui resultantes da extrusão. Então, a empresa faz as suas misturas no Banbury e a gente viu que existem processos posteriores, em regra, uma pré-moldagem, antes de ir para uma moldagem final. O que seria a pré-moldagem? Comumente, a extrusão e a calandragem, E é comum nesse tipo de processo, seja por problemas dimensionais, seja pelo problema de partida dos equipamentos, ou seja por algum outro detalhe mesmo, como problema de dimensão, acho que eu já falei de dimensão, Então, tende-se a ter sempre um rejeito gerado. E como tende-se a ser uma quantidade razoável, uma boa alternativa que as empresas fazem é
trazer de volta para a formulação dos compostos, né? Para assim reaproveitar. Obviamente que ao passar pela extrusão, né, o material já tinha passado pelo Banbury, ou seja, já passou por 2 processamentos e agora ele vai ser de novo misturado no Banbury e vai ser misturado depois, vai processado na extrusora. Isso tudo faz com que o material tenda a perder a qualidade, né? Porque pode haver uma reticulação, né? Então, por isso que há uma limitação da quantidade de material reaproveitado em cada mistura dessa. Por isso que eu coloquei aqui, né, uma quantidade hipotética, né, 10% e 13%. Né? Então, é uma quantidade relativamente pequena. Mas sendo que, se a gente observar mais um detalhe aqui na formulação, né, ele quer transformar, né, ao usar esses refugos, ele quer transformar isso na formulação do composto A, né? Ele quer que volte a ser essa formulação aqui, tá? E como a gente está falando de 10% e 13%, obviamente que isso aí são quantidades em massa. Então, um bom ponto de partida é transformar essa massa total, que a gente falou que pode considerar sempre como uma massa inicial, né? Até porque eu já coloquei em quilo aqui, né? Um bom ponto de partida seria transformar essas massas em massas iguais. Então, como a gente está falando como o composto principal é o A, que a gente vai fazer a formulação do composto A, então eu vou transformar esse 181 aqui em 140, né? Porque aí a gente fica numa mesma base mássica, para daí poder, sem problemas, usar o 10% e o 13% sem se preocupar com outros detalhes. Então, o que significa isso? Significa fazer uma regra de 3. Então, vamos pensar aqui na borracha natural, né? Então, a gente faz a seguinte pergunta. Se em 181 quilos a gente usa 100 quilos de borracha, quanto seria em 140, né? Então, vamos lá. Em 181 quilos de massa total, a gente usa 100 de borracha. Em 140 a gente usa X. Então, como é que fica esse X? Esse X é igual ao quê? A 140 dividido por 181 vezes 100. Então, a gente vai ter um fator aí para multiplicar por cada elemento da coluna G aí. Então, ficaria o seguinte, igual a... O fator é esse aqui, ó. Para não usar o número e usar exatamente a relação das colunas, né, eu vou pegar aqui o B11, tá? Então a regra de 3 nada mais é do que isso, né? 11 dividido por G11, tá? G11 vezes o elemento G3. Então, isso aqui é a regra de 3 para transformar numa massa total de 140. Então, eu fiz para o primeiro, todos vão ser multiplicados por esse fator. Por quê? Porque a pergunta vai ser a mesma. Ou seja, em 181 kg eu uso 5 de óxido de zinco, em 140 eu uso X. Então, no final das contas, a gente vai multiplicar, né, o 5 por esse fator aqui, B11 sobre G11, que é o quê? 140 sobre 181, tá? Então, no final das contas, é só arrastar aqui e, ao pegar a soma, a gente vai ver que se transformou em 140. Olha aqui, a soma de H3 e H10, olhando aqui em cima, exatamente o que está aqui, H3 e H10, tá? Ok. Então, a gente transformou aqui numa base mássica. Então, uma mesma base mássica, ou seja, o B e o A aqui, eles estão iguais. Vou colocar quilograma aqui para ficar igualzinho, né? Bom, então vamos voltar para a formulação da pergunta. Ele está dizendo aqui que o composto A que a gente vai preparar, ele tem 10% de refúgio de A e 13% de refúgio de B. Então a gente já pode determinar essa quantidade aqui. Então vamos lá, 10% de A. Então nada mais é do que multiplicar 0,1 por cada elemento da coluna B ali, né? Então igual a 0,1 vezes B3. Ok? E aí a gente faz para todos os outros aqui. Tá? Pegar a soma. E a gente faz agora um 13% para
composto B, porque a gente vê aqui que o refúgio tem 13% de B. Então vamos lá, igual a 0,13 vezes H3. E aí a gente faz para todos os outros e pega a soma disso, tá? Ok. Então vou colocar aqui 13% de B. Opa! 13% de B. H maiúsculo. Beleza. Então aqui a gente tem os 13% que a gente vai colocar nessa formulação, que é um rejeito, né? Ou seja, é um produto que já foi misturado no Banbury e é um produto que já passou por extrusão, né? Então são restos que foram, obviamente, refugados, rejeitados, né? E eu vou colocar no Banbury esses 10% de A, 13% de B e vou completar com material virgem, né? Completar com material virgem para chegar na formulação A. Então, o que seria esse complemento? Vou colocar aqui. Complemento de A. É exatamente o que vai ficar faltando para chegar nesses 80 aqui, tá? Então, a gente tem 8 referente a A, tem 13 referente a B e vai completar com o composto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o B3 e subtrair, né, do C3 e subtrair do I3. Tá? E vou fazer isso para todos os outros aqui, de maneira que agora eu tenho o complemento de cada um. Vou pegar a soma e vai dar isso aqui. Eu vou mudar aqui a cor para ficar coerente com... para dar uma diferenciação, né? Em relação ao que a gente está fazendo aqui, tá? E vou fazer para esse aqui também. Ok. Então isso quer dizer o quê? Que ao preparar o composto A lá, esse A não vai ser só de matéria virgem. Ele vai ter 10% de A que já foi processado, vai ter 13% de B que também já foi processado, né? E ele vai ter um restante de maneira que eu vou chegar na formulação A. Então, esse composto A que eu quero, ele não vai ser só de matéria virgem, que seria esse complemento de A aqui. Esse complemento de A é matéria virgem, mas ele já tem material reprocessado ali, tá? Então, agora, o que a gente pode ver aí, né? A gente pode pegar a soma total aqui dos três, tá? Só para a gente checar algumas coisas, né? Só com o objetivo. Vou colocar aqui como soma. Soma dos compostos. E a gente vai pegar o quê? O C11 com I11 com J11, né? E é para dar exatamente igual ao do composto A ali, né? C11 mais I11 mais J11. Deu 140, né? Que é exatamente a quantidade ali referente ao material A, ao composto A, né? O nosso objetivo é exatamente gerar isso, né? E pronto. Vou colocar a letra preta mesmo, que é melhor. Opa. Pronto. Pronto, então, se eu pegar os 10% de A com 13% de B com o complemento, a soma total dá 140. Beleza. Então, agora o que a gente pode fazer como uma prova dos 9, e já está mais que óbvio que vai dar isso, né? É ver se isso aqui equivale a 10%, né? Porque isso aqui é a massa total, né? Então, vamos ver se dá 10%. Obviamente que dá, porque é 14 sobre 140, né? Mas vamos fazer aqui para a gente deixar registrado, né? Que vai que é um composto diferente, então vou pegar aqui C11, né? C11 dividido por, vamos pegar fixo, né? K11 por K12. K12. 0,1, que é 10%, né? Então vamos copiar para as outras, vai dar 13% aqui, né? 0,13. E aqui vai dar, com certeza, um complemento, 77%. Né?
Beleza. Então agora a gente já tem como meio que resolvido já o problema, né? O único detalhe que fica faltando aqui, né, seria como saber, né, transformar isso em massas reais, né, em quilogramas, sei lá o que é. Né? Então, a gente tem que saber qual seria a massa total, né, do Banbury. E isso a gente viu no vídeo anterior como é que se faz. Vamos fazer uma recapitulação rapidinho aqui, para a gente não ficar muito solto. Então a gente tem que saber que o nosso objetivo é gerar essa formulação aqui, né, do composto A. Esse é o nosso objetivo. Sendo que a gente não vai pesar só matéria virgem, que seria, nesse caso aqui, a gente vai usar refugos. Beleza. Agora, como é que a gente sabe a massa total, né? A gente viu no vídeo anterior que a primeira coisa que você determina lá no Banbury é o volume do Banbury. Isso aí é um dado físico, né? São dados que o fabricante vai te fornecer. E uma coisa que a gente tem que pegar, seja por tentativa e erro, um conhecimento da empresa, histórico, né, como eu falei, né, a partir de gráficos, você vai chegar num fator de preenchimento do equipamento. Tendo isso, você tem o volume da carga, né, que é multiplicado pelas duas variáveis acima, né? Você vai pegar o volume do Banbury pelo fator de preenchimento. Então, você vai ter o volume da carga. Vou colocar do composto aqui, tá? Vai ter o volume do composto. Pronto, você tendo o volume do composto, e a gente sabendo aqui que essas são as massas que são os pontos de partida, você tendo as massas que são os pontos de partida, e você tendo a densidade de cada um desses componentes, você vai achar o volume, né, de cada, referente a cada massa dessa. Né? Então, vamos supor, eu tenho a densidade aqui da borracha natural, e eu tenho essa massa aqui. Se eu tenho a densidade, eu tenho a massa, eu tenho o volume referente a esses 80. Se eu tenho a densidade de polibutadieno e tenho essa massa aqui, eu tenho o volume dessa quantidade de polibutadieno aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que para essa massa total de 140, a gente acha um volume total referente a esses 140. Então, se eu tenho uma massa total de um composto e tenho o volume total desse composto, eu acho a densidade do composto. Densidade do composto. Isso tudo está bem explicado no vídeo anterior, tá? Então, você tendo a massa do composto, ou melhor, tendo a densidade do composto e o volume do composto, densidade é igual a massa sobre volume. Então, você vai achar a massa do composto. Ok. Você tendo a massa do composto, você volta para cá e vai determinar essas quantidades aqui que eu vou falar para vocês. Então, vamos supor que ao fazer esses cálculos, que são exatamente o que eu mostrei no vídeo anterior, implica em 1.200 quilos, tá? Então, ao você fazer os cálculos, você chegou a essa conclusão aí. O volume, a massa de uma batelada do composto A é exatamente 1.200 kg. Ok. Se é 1.200 kg, a gente vê que 10% dessa massa, que é 10% do composto A, que é exatamente refúgio. Então, você vai pegar esses refugos lá, vai levar para uma balança e vai pesar quanto? Igual a 0,1 vezes 1.200. Você vai pesar 120 kg de refúgio de ar, né? Então, refúgio de ar. Opa! Em quilogramas. Ok? E você vai fazer o quê? Você vai pegar 0,13 vezes 1.200, que vai ser exatamente a massa do refúgio de B. Refúgio de B. Então, aqui você tem
120 de refúgio de A, 156 de refúgio de B, e agora falta o complemento de A. Complemento de A seria o quê? Igual a 1.200 menos B21 menos B22. 924 quilos. Então, isso aqui é exatamente o que vai ser pesado de material virgem, tá? Complemento de A. Complemento. Ele está pegando a letra maiúscula aqui, mas não tem problema não. Ok? Então, eu vou pesar 924 quilos do complemento de A, né? Então, isso vai equivaler exatamente a esse 107 aqui, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu posso determinar a fração mássica de cada um desses compostos e depois determinar a massa ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, colocar fração mássica, né? Fração mássica do complemento de A. Então, a gente vai saber o que equivale em termos percentuais, né? Por exemplo, 61,94, ele equivale a quantos por cento do total aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o J3 e divide pelo J11. Dá 57%. E a gente faz isso para todos os outros, né? Então, aqui seria o percentual de cada componente, né? Para uma massa total ali desse complemento de A. E o complemento de A, qual é a massa total dele? A gente já viu aqui que é 924 quilos. Então, eu vou pegar cada percentual desse e multiplicar por 924 e vou achar a massa em quilogramas. Então, massa em quilogramas de complemento de A, tá? Vou colocar CP de A em quilogramas. Ok. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar a fração mássica, que é o K3, né? Igual a K3. Eu vou colocar aqui direto pelo número, né? Vezes 924. E fazer para todos os outros aqui. Quando a gente pegar a soma, copiar, colar, vai dar 924, né? Deixa eu ver aqui. Copiar. Colar. 924, pronto. Então, aqui a gente acabou de determinar as massas de cada componente virgem que a gente vai ter que pesar para jogar no bumper para chegar na formulação do componente A, tá? Então, você vê aqui, vai precisar de 530 kg de borracha natural, 154 kg e alguns quebrados, né, de polibutadieno e tal, e assim para os demais, para a gente chegar em 924 kg, que somando com os rejeitos, né, que para o nosso exemplo hipotético aqui de 1.200 kg, são 125 de refúgio de A, 156 de refúgio de B, a gente chega exatamente na formulação final. Tá ok? Então, a gente vê aí que, mesmo você trabalhando com formulações diferentes, né, A e B aqui, que são bem diferentes, elas podem ser usadas para gerar um composto A, né? Porque, de repente, as pessoas poderiam... para uma situação dessa, pensar que esse complemento de A, na verdade, seria apenas 77% de A aqui. Vamos fazer esse cálculo rapidinho aqui, né? Vamos colocar aqui igual a 0,77 de A, que seria o B3 ali, né? Se a gente fizesse hipoteticamente isso. Se você fizesse isso, olha só o que ia acontecer. A massa ela ia dar igual a do complemento. Aqui, ó. 107,8 kg, 107,8 kg. Mas sendo que a massa de cada componente ela é diferente. Enquanto aqui é 61,6, aqui é 61,94. Então, enquanto aqui é 15,4, aqui são 18 kg. Né? Por quê?
Porque nesse caso, se você usasse exatamente os 77%, ou seja, se eu tinha 13% de B com 10% de A, ao usar 77% de A, né, a gente ia chegar nos 100%. Mas por que não pode ser exatamente de A? Porque se você usar isso, você não vai estar corrigindo a diferença que existe na formulação entre A e B, né? Então você tem que fazer esse complemento de A para que ele corrija essa diferença das composições A e B. Então, você fazer isso, você não vai usar exatamente a formulação de A como complemento, né? E sim uma correção disso. Então, é errado se você usar 77% de B, tá? Então, não ficaria correto, ok? Só como um detalhezinho bobo aqui, é uma coisa bastante óbvia, está muito cheia essas colunas aqui, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês que se eu usasse, né, a soma dessa coluna, que seria os 77% de A, com 10% de A, com 13% de B, se fosse ideal, ela era para dar exatamente a formulação de A, que é o nosso objetivo. A gente quer calcular um composto A, né? Então, vamos fazer isso aqui. Se eu pegar a soma de C3, que é o 10% de A, igual a C3, mais o D3, que seria o complemento, que na verdade ele está errado, né? Mas seria o nosso complemento aí. E somar com o I3, que seria o rejeito de B, né? Então, a gente vê que não vai dar a formulação exata de A. Então, em vez de ser 80, foi 79,6, em vez de ser 20, foi 17,4, em vez de ser 4, foi 3,9, em vez de ser 3, dá 2,8. Então, a gente vê aqui que existe uma proximidade, até porque, nesse caso, 70 e tantos por cento foi de A virgem, mais 10% de A, ou seja, mais de 80% é A. Mas sendo que como B tira esse percentual de uma forma diferente, então o somatório não vai ser o mesmo, né? Diferente se a gente usar o complemento de A, ou seja, em vez de eu usar o D, eu vou usar o J, né? Se eu usar o J aqui, J3 mais C3, então vamos começar com C3 aqui. C3 mais J3 mais I3. Aí vai dar 80, ó, exatamente voltando à formulação de A. 80, 20, 4, 3, 2, 20, 10 e 1. Quando a gente usa o complemento, a gente volta para a composição de A, que é exatamente o nosso objetivo, tá? Então, vou apagar essas duas colunas, que foi só para dar um exemplo aí, né? Então, aqui está uma explicação para vocês, né, de como se pode, né, usar rejeito e gerar formulações conhecidas, formulações já da própria empresa, né? Obviamente que esses percentuais, eles vão depender de cada empresa, se vão usar mais ou menos, né? E por fim, é importante dizer que nesse caso aqui, os mesmos elementos, os mesmos componentes da formulação de A existem na formulação de B. Se eu colocasse, por exemplo, um agente de expansão aqui, ele não tem na formulação de A. Então, obviamente que não adianta ter complemento, não adianta ter correção, que você jamais ia chegar na formulação de A. Por quê? Porque existem componentes em B que não existem no componente A, então você jamais vai chegar. Mas mesmo assim, a depender do componente, a empresa pode, digamos, fazer uma equivalência, né, de certos compostos, ou seja, ela pode tentar se aproximar de A, mesmo que não seja, mas mesmo assim considerar como se fosse o A, apesar de ter algumas modificações. Tá certo? Então isso quer dizer o quê? Mesmo que possam existir componentes diferentes, a empresa pode fazer uma avaliação e considerar que, apesar de ter aquele componente diferente ali, ele equivale a um outro componente que já existe em A, de maneira que
ao fazer esse complemento, a gente consiga considerá-lo QA, apesar de ser um pouquinho diferente, tá? Então, o objetivo desse vídeo foi isso, foi mostrar como é que se pode trabalhar com rejeitos, né? De maneira que você tenha um reaproveitamento desse material se aproximando, né, das formulações, digamos assim, padrões que a empresa já trabalha. Tá ok? Então era isso aí, uma boa noite a todos.